Olá, queridos. Eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal, Atraídos pela Palavra de Deus. Pera aí só um minutinho, não passa ainda esse pedaço do vídeo. Eu queria dizer para você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição para você poder receber todo o nosso conteúdo. De maneira especial, ainda ativa o sininho, porque aí vai chegar a notificação sempre que a gente postar, para você ficar assim, será que já postou? Será que... Então, você vai saber quando a gente postar. E também, depois que você terminar de assistir esse vídeo, se você gostou do conteúdo, deixa a sua curtida, porque nos ajuda muito na nossa evangelização. Deus abençoe, gratidão. Vamos então agora à nossa partilha da Palavra de Deus. É uma alegria imensa ter você aqui com a gente. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo a esse ambiente de desfrutar da Palavra de Deus. Você que já está aqui, já está acostumado com como é que é o ritmo, como que acontece. Então vamos mergulhar na Palavra de Deus, que é o melhor para nós. Segundo domingo da Páscoa, o também chamado Domingo da Misericórdia, que foi instituído pelo Papa João Paulo II, mais ou menos nos anos 2000, a partir dos escritos de Santa Faustina, que pedia, nas suas visões, teve uma experiência com Nosso Senhor, e ele dizia que precisava ser propagada a devoção à sua misericórdia. O Domingo da Misericórdia também é o Domingo da Porta Aberta. Porta aberta em 3 sentidos. A porta do céu, que estava fechada para nós pelo pecado original, foi reaberta quando Jesus assume a humanidade e dá a sua vida na cruz e vence a morte. Então a morte, que era a condenação para a humanidade por conta do pecado, é vencida. Então nós não estamos mais condenados ao inferno, condenados à perdição, mas temos a experiência da porta do céu aberta para cada um de nós. E agora eu preciso caminhar com esforço, com luta, com decisão para herdar essa herança do céu. A segunda porta, o coração de Jesus, que é a visão de Santa Faustina, o coração onde jorrou sangue e água. Jorram as luzes, né? Aquela imagem de Nosso Senhor, com a luz vermelha e a luz branca que brotam do seu coração. Sangue e água, que são os sacramentos da igreja, ou seja, as portas abertas para os sacramentos que geram vida, que nos alimentam e que nos fortalecem para a caminhada. E a terceira porta foi a porta por onde entrou Tomé. Tomé, que não estava com os outros, a gente vai falar disso no final, não estava com os outros, mas ao encontrar Jesus, entrou por aquela porta, a porta da misericórdia, a porta que acolhe os que duvidam, a porta que renova a fé. Meu Senhor e meu Deus, eu creio. Então, Tomé vai fazer a sua profissão de fé diante daquela porta que estava aberta, que foi o coração de Jesus. Então, esse tempo da misericórdia é justamente esse tempo frutuoso, propício para cada um de nós. E nós devemos dar graças a Deus pela sua misericórdia, porque não merecemos, mas Ele faz. Nós não merecemos, mas Ele perdoa. É mais simples, né? Do que... É mais simples porque Ele perdoou quem não merecia. Eu e você não merecíamos esse perdão, essa graça, mas Ele nos deu essa graça do perdão, da reconciliação com Deus. Ele fez para nos ajudar, porque nós não poderíamos fazer e realizar essa obra sozinhos, mas Ele fez para nos ajudar e nos reintroduzir. E o perdão, esse exercício da misericórdia e do perdão, é o exercício do amor mais profundo, porque quem ama precisa aprender a perdoar. É interessante porque Nosso Senhor, Ele no alto da cruz, Ele vai justamente lá no alto da cruz perdoar aqueles que o condenou, aqueles que o condenaram. Então Ele vai dizer, Pai, perdoai-os porque não sabem o que fazem. Então Ele que poderia destruir a todos, Ele que poderia julgar e condenar, Ele perdoou aqueles homens, perdoou aqueles que estavam o maltratando, perdoou os que estavam escarnecendo, perdoou aqueles que o pregaram em uma cruz. Isso é fruto do Salmo responsorial, que vai dizer que nós devemos cantar a misericórdia do Senhor e bendizer a Deus porque Ele tem misericórdia de nós. Como eu disse, nós não merecíamos, mas devemos sim louvar a Deus, porque Ele não nos trata como exigem as nossas faltas. Ele não nos trata como nós o tratamos. Nós negligenciamos a Deus, nós somos preguiçosos, nós esquecemos dele. Deus não esquece de nós. Deus é presença na nossa vida
a todo tempo e quer nos conduzir na nossa caminhada. Na segunda leitura, nós vamos ver que João teve uma visão de Deus. E essa visão beatífica, né, que ele teve, mas essa visão que João teve de ver o Filho do Homem com um cinto de ouro, né? Por que João teve essa visão? Por que não foi outro discípulo? Porque João tinha intimidade com Deus. João, ele gastava tempo com Deus. Ele reclinava a cabeça, ele andava atrás de Jesus, ele guardava as palavras de Jesus. Eu consigo imaginar assim João revisitando as palavras que Jesus dizia. Até se você já assistiu, um micro spoiler, se você assistiu The Chosen, eu imagino João daquele jeito. Tem uma cena que ele está sentado com Madalena falando, olha, ele não havia dito isso, isso e isso. Então, quando Jesus começa a dar os sinais do que vai acontecer, João começa a lembrar do que Jesus falou. Isso era porque aquelas palavras eram muito importantes para ele. Então, ele guardou aquelas palavras e elas, no tempo certo, começaram a fazer sentido. João dá um testemunho para nós de que os íntimos de Jesus experimentam de dons particulares. Às vezes a gente pensa que a gente precisa ter dons para ser íntimo de Jesus. Não. Nós buscamos a intimidade e na intimidade ele nos concede dons. Então nós vamos vendo aqui, João era íntimo de Jesus e por essa intimidade Deus concedeu a ele esse dom da visão beatífica, de ver essa imagem que ele vai relatar no Apocalipse. Então, queridos, nós precisamos buscar intimidade com Deus. Se queremos ser cheios de dons, se queremos manifestar mais ainda a graça de Deus, precisamos, em primeiro lugar, a intimidade. Buscar uma intimidade com Deus na oração, na leitura da palavra, na escuta de Deus, na adoração. E a intimidade vai nos dar a graça dos dons. A intimidade vai nos levar à visão de Deus, a contemplar as suas maravilhas, a contemplar a sua glória. Então, não fique achando que você precisa de dons para ser íntimo de Deus. Não. Aos íntimos, Deus concede dons e graças particulares. Isso nós vamos ver nos santos, né? Sobretudo os santos mais jovens, né? Os que foram mais crianças, adolescentes, eles experimentaram disso. Crianças e adolescentes que eram tão íntimos de Deus, tão profundos na oração, que receberam dons tão particulares e específicos. A primeira leitura vai falar que a igreja está crescendo. Muita gente está se convertendo, muita gente está aceitando a palavra, muita gente está seguindo a Jesus. O povo está sendo seduzido pela verdade. Cristo morreu e ressuscitou. Essa é a verdade mais básica da nossa fé. A gente não precisa de muita coisa. Ele morreu e ressuscitou para nos dar vida nova. A gente tem que partir disso. É a base do querigma, né? Nós estávamos no pecado e ele morreu para nos trazer a salvação e nos libertar do pecado. Base do querigma. Base do anúncio da verdade da nossa fé. E muitos estavam vindo atrás porque queriam ser curados, queriam receber uma graça. E me chamava a atenção, esse texto sempre me chamou a atenção, porque vai dizer que até a sombra de Pedro curava. E aí hoje me chamava ainda um pouco mais a atenção. E quando eu lia que a sombra de Pedro curava, imediatamente eu me lembrei. O Espírito te cobrirá com a sua sombra. Lucas, né? Lucas, o Evangelho de Lucas no capítulo 2, quando tem a anunciação, vai dizer que o anjo disse para a Virgem Maria, o Espírito te cobrirá com a sua sombra. E foi essa sombra que realizou o milagre, a graça da geração virginal de Maria. Então, a sombra de Pedro era tão cheio do Espírito Santo que ele tinha essa sombra do Espírito. Então, até a sombra dele, por onde Pedro passava, a cura se realizava. Porque ele era tão cheio do Espírito Santo que esse Espírito exalava, emanava dele. Então, ele era tão cheio do Espírito que por onde ele passava, o Espírito Santo ia agindo e curava. Então, se eu quero também ser uma pessoa que pode ser instrumento para a vida dos outros, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo quem faz, é o Espírito Santo quem age, é o Espírito Santo quem realiza toda a obra. Então, para que eu realize uma obra de Deus, que é feita pela ação do Espírito Santo, eu preciso, em primeiro lugar, me encher desse Espírito. Eu preciso, em primeiro lugar, clamar e suplicar o auxílio desse Espírito, para que seja Ele a agir em mim. Muitas vezes, eu costumo brincar com isso, que a gente se deixa levar por um espírito de porco. O espírito de porco que é vingativo, que é maldoso, que é debochado, que é escarnecedor. Mas nós precisamos nos deixar conduzir e dominar
pelo Espírito Santo. O espírito de porco nos domina e nos faz ter raiva, nos faz xingar, nos faz brigar. Mas quando nós formos dominados, doutrinados, domados pelo Espírito Santo, aí nós iremos fazer grandes obras em nome de Deus. Então deixe-se conduzir pelo Espírito Santo de Deus. O Evangelho vai falar que ao final daquele domingo, então Jesus já tinha aparecido para Madalena, para outros discípulos ao longo daquele dia de domingo, e ao final do domingo, ele vai aparecer aos seus discípulos. É interessante que vai dizer que as portas estavam fechadas porque eles estavam com medo. De fato, queridos, o novo, as coisas saírem do rumo que a gente imaginou, porque os discípulos, por mais que Jesus tivesse falado que iria morrer, eles imaginavam que seria de uma forma tão brutal. Eles não imaginavam que ia ter tanto sofrimento. Então, o sofrimento escandaliza, o sofrimento dá medo, porque eles deviam estar pensando, será que vão fazer isso comigo? Será que vai acontecer comigo também? Então, muitas vezes, o sofrimento dá medo, o sofrimento paralisa, e por isso eles estavam com a porta fechada. Mas a experiência com Jesus e a experiência de Pentecostes vai mudar todas as coisas. Porque quando nós experimentamos Jesus, a gente vai perdendo o medo. A gente vai perdendo o medo daquilo que parece ser nossa segurança, daquilo que parece ser melhor para nós. Nós vamos perdendo todos os medos. Eu lembro quando eu cheguei aqui na Maré, eu saía, mas eu não voltava à noite, porque eu tinha medo de entrar à noite. Então, porque era um lugar novo, que eu não conhecia, não sabia como é que ia ser. E com o tempo, eu fui me acostumando, fui conhecendo, percebendo. Então, a experiência com esse lugar, sabendo por onde eu passava, que não tinha perigo, era tranquilo, eu fui perdendo o medo. Então, a experiência vence o medo. Então, para a gente vencer o medo de servir, o medo de ofertar minha vida, eu preciso fazer uma experiência com Jesus em primeiro lugar. A oferta da minha vida, ela é fruto da experiência que eu fiz com Jesus e que preciso renovar. Porque quando a gente faz experiência com Jesus uma vez na vida e não renova essa experiência, não atualiza, ela cai no esquecimento, ela fica obsoleta, perde o sentido. Então também precisamos renovar a nossa experiência com o Senhor. E aí ele vai dizer, a paz esteja convosco. Ele vai dar a graça da paz. Só que é interessante porque ele vai dizer a paz esteja convosco, porque a paz é ele mesmo. Então ele vai se colocar no meio dos discípulos como esse promotor da paz, como essa paz que é uma pessoa, que é presença. Então se nós queremos paz, eu acho que eu já falei isso essa semana, se nós queremos a verdadeira paz, precisamos então do Senhor. Precisamos da experiência, da presença do Senhor, porque Ele é a nossa paz e é a presença de Deus. A paz não é não ter brigas em casa, a paz não é não ter conflitos, mas a paz é ter a presença de Jesus. Essa é a verdadeira paz na nossa vida. E aí vai dizer que depois ele soprou sobre eles o Espírito Santo. Ponto. No primeiro dia da semana, na ressurreição, ele soprou o Espírito Santo. Páscoa é Pentecostes como um único evento. Páscoa é Pentecostes como um único momento. Porque não há Páscoa sem Pentecostes, não há Pentecostes sem Páscoa. Porque a Páscoa é uma obra do Espírito Santo e na Páscoa nos enchemos do Espírito Santo. Então Páscoa e Pentecostes são um único evento. Apesar da gente celebrar liturgicamente Pentecostes daqui a quase 50 dias, 40 e poucos, né? Daqui a 40 e poucos dias, Pentecostes já é hoje na nossa vida, porque a Páscoa já é uma experiência de Pentecostes, e Pentecostes é sempre Páscoa, porque passamos da escravidão para a liberdade, passamos dos olhos fechados para os olhos abertos. Então, guarda isso. E aí, quando ele sopra o Espírito, ele dá uma missão para eles, de perdoar, de religar pessoas. E quando ele diz, os pecados que forem perdoados serão perdoados, os que não forem perdoados serão retidos, ele está dando a eles a graça de ligar. Quem vocês perdoarem vai ser religado no céu. Quem vocês não perdoarem vai ficar desligado do céu. Então ele dá a eles essa graça de ligar e desligar, de aproximar e de afastar de Deus. Então os discípulos são aqueles que religam a Deus pelo testemunho. A minha vida precisa ser um testemunho que vai religar corações a Deus. A pessoa não quer, o problema é dela, mas a minha vida tem que ser um testemunho para ajudar corações a se aproximarem de Deus, para ajudar corações a terem esperança no Senhor, para ajudar corações a voltarem para Deus. E é interessante, porque nós precisamos levar os outros a essa experiência do eu quero. Eu quero viver o que os discípulos estão vivendo.
eu quero esse Espírito Santo. Eu lembro que, quando eu era jovem, eu fiz uma experiência que tinha um retiro na minha paróquia que era muito famoso, chamado Éfita. Era um retiro de experiência com Deus, um seminário de vida no Espírito Santo no final de semana para jovens. E aí, eu não queria fazer esse retiro, mas aí um jovem veio fazer minha inscrição e ele falou tão bem do retiro, e depois chegou uma carta na minha casa me convidando para fazer o retiro, que eu tive vontade de fazer. O testemunho deles e o carinho com o qual eles me acolheram, mandando uma carta para minha casa, gastaram tempo de ir no correio, não sei o que, fizeram todo esse movimento, gerou no meu coração eu quero isso, eu quero ser assim, porque eles são diferentes, eles acolhem bem, eles cuidam, então eu quero. E eu lembro também de uma experiência que eu fiz, que foi em 2009. Em 2009 eu fui servir num acampamento de jovens do Shalom. E aí no final do acampamento, eu nem lembrava desse fato no início, mas no final do acampamento teve uma jovem que ela falou que ela tinha ido obrigada para o acampamento, porque a mãe dela tinha obrigado, alguém tinha obrigado ela a ir. E aí ela disse que quando ela chegou lá, eu acolhi ela com um sorriso tão grande e uma alegria tão grande que ela falou assim, nossa, agora vale a pena ir nesse lugar porque tem pessoas felizes aqui e eu quero essa felicidade. Então a minha vida precisa manifestar uma alegria, a minha vida precisa manifestar uma felicidade de ser de Deus, a minha vida precisa manifestar uma convicção de ser de Deus, a ponto de que outros possam dizer, eu quero ser isso aí. As pessoas não precisam querer ser igual a mim, mas elas precisam querer viver a experiência que eu vivi com o Espírito Santo. E aí quando elas perguntam, por que você é assim? Porque eu conheci a Jesus e experimentei o Espírito Santo. E nós vamos anunciando, catequizando e ensinando as pessoas a experimentar. Vai dizer o Evangelho ainda que Tomé não estava. Por que Tomé não estava? Jesus apareceu num domingo. O povo estava reunido e Tomé não estava. Tomé devia estar com outra prioridade, pensando outra coisa, para fazer alguma outra coisa. E não viu Jesus. Às vezes eu e você também temos outras prioridades para o nosso domingo. E acabamos não encontrando o Senhor. Acabamos tendo outras preocupações e não encontramos o Senhor. E aí Tomé faltou à missa, faltou ao encontro dominical. E aí ele não recebeu, não participou e não experimentou. Mas como Deus é misericordioso, ele disse que ficaria conosco todos os dias, ele volta 8 dias depois. 8 dias depois, contando o próprio dia. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Opa, domingo. Jesus volta no outro domingo, porque ele poderia ter voltado no dia seguinte. Mas ele volta no outro domingo para marcar para nós que domingo é dia de encontro com Deus. Ele volta 8 dias depois para me ensinar que todo domingo ele quer me encontrar. Todo domingo ele quer me encontrar. Todo domingo ele quer ser presença na minha vida. E aí quando ele volta 8 dias depois, então ele encontra Tomé. E o bonito é que ele não acusa Tomé. Ele não pergunta, Tomé, onde você estava? Tomé, o que você estava fazendo? Tomé, que vida é essa? Não. Tomé, põe aqui a mão nas minhas chagas, põe aqui a mão no meu lado. Olha e confirma aqui que sou eu. Igreja, queridos, não é lugar de acusação, não é lugar de condenação, mas é lugar de experiência com Deus. Então nós precisamos ser servos de Deus para fazer com que todo mundo que chegue na nossa igreja, na nossa paróquia, na nossa pastoral, no nosso movimento, na minha comunidade, onde eu vivo, a pessoa precisa ser acolhida, porque a acolhida é a evangelização. A acusação não evangeliza. Condenação não evangeliza, mas é acolhida. E Jesus diz, vem Tomé, toca aqui. E aí Tomé vai fazer a sua profissão de fé, vai acreditar. E aí Jesus vai corrigir. Depois que Tomé foi meio que conquistado, vem aqui tocar. Aí Jesus vai dizer para ele, olha, feliz, bom que você acreditou, mas mais feliz ainda é quem acredita sem ver. Então primeiro a gente acolhe, primeiro a gente faz a experiência de trazer para perto, depois a gente vai podando e delineando. Não é chegar já acusando e botando o dedo na cara, mas é acolher e depois da acolhida a gente vai, olha, isso daí não é tão legal, você não acha que poderia ser melhor? Você não acha que isso aqui poderia ser diferente? Você não... E aí a gente vai delineando, vai modelando, porque a igreja precisa ser o lugar da misericórdia. As pessoas precisam na igreja encontrar misericórdia, serem acolhidas e experimentarem de uma nova chance, e não serem acusadas, refutadas e afastadas. Então precisamos ser servos dessa misericórdia, que é o próprio Deus, e acolher mais do que condenar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.